Sabe aqueles dados que muitas vezes parecem só números frios numa planilha? E se eles pudessem, na verdade, reescrever o futuro de milhares de estudantes? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na história de como o estado do Pará, lá no coração da Amazônia, usou exatamente isso, a informação, para fazer uma das maiores revoluções na educação pública do Brasil. Olha só que pergunta poderosa essa do professor Reina Abreu. Ela é, na verdade, o ponto de partida de tudo. Resume perfeitamente o desafio e a solução. A ideia, no fundo, é bem simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Para mudar uma realidade, primeiro é preciso entender o que está acontecendo. E para entender, bom, aí é que entra a medição. E vamos combinar, medir para transformar nesse caso era um desafio assim gigantesco. A gente está falando de uma mudança que precisava rolar num cenário com uma complexidade, olha, de continente. Literalmente no meio da maior floresta tropical do planeta. Só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, o Pará é maior do que muitos países da Europa. O que isso quer dizer na prática? Que aquela ideia de uma solução serve para todo mundo, aqui simplesmente não ia funcionar. Não tem como. A solução para uma escola lá na capital, em Belém, não vai ser nem de perto a mesma para uma comunidade que está isolada no meio da floresta. E essa diversidade não é só no mapa, não. Pensa só, o sistema educacional de lá tem que dar conta de atender estudantes de centros urbanos super movimentados e, ao mesmo tempo, populações ribeirinhas que vivem na beira do rio e dependem de barco para tudo. E ainda tem as comunidades quilombolas, com uma herança cultural riquíssima, e os territórios indígenas, cada um com suas próprias necessidades e jeitos de ver o mundo. Essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito muito forte, né? Mostra que os dados não são só números abstratos. Aquele número frio da taxa de evasão, por trás dele tem uma história. A história de um menino, de uma menina que teve que largar os estudos porque o barco que levava para a escola não apareceu naquele dia. O primeiro grande passo, então, foi esse: dar um rosto, uma história para esses números. E foi exatamente essa a sacada da estratégia. O grande objetivo passou a ser transformar esses indicadores em algo vivo, em vozes que pudessem de fato contar essas histórias e, o mais importante, apontar o caminho para as decisões certas. O mais legal dessa definição é a virada de chave que ela representa. Os indicadores deixam de ser só uma ferramenta fria para avaliar e viram uma espécie de mapa, uma bússola, sabe, que mostra exatamente onde o problema está maior, onde a desigualdade aperta mais e aponta qual caminho seguir para garantir que a educação de qualidade chegue para todo mundo. E é importante entender que essa iniciativa toda não surgiu do nada. Ela estava super conectada com metas globais, tipo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também com o Plano de Futuro do próprio Estado, o Pará 2050. O ponto-chave aqui é que eles entenderam que melhorar a educação não era só uma meta isolada, era um pilar, a base para o desenvolvimento sustentável da região inteira. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como é que essa transformação de dados em ações concretas aconteceu na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada num exemplo bem claro que mostra como essa filosofia foi aplicada. Olha que caso emblemático esse de Breves, lá na Ilha do Marajó. A equipe começou a olhar os dados de evasão e percebeu um padrão muito claro. O principal motivo para a galera largar a escola era a falta de transporte pelo rio. A solução, então, não foi genérica, foi cirúrgica. Criaram uma política específica de barcos escolares. O resultado? Simples. As crianças voltaram para a sala de aula. Direto ao ponto e totalmente baseado no que os dados mostraram. E o legal é que não foi um caso isolado. Em outro lugar, em Paragominas, por exemplo, eles usaram a tecnologia para criar painéis que mostravam os indicadores em tempo real. Isso deu um poder incrível para os gestores locais. Eles conseguiam ver o que estava funcionando, o que não estava, e ajustar o rumo rapidinho, sempre de olho nas metas. Tá, mas e aí? No final das contas, qual foi o resultado de tudo isso? De todas essas ações coordenadas, baseadas em dados? O resultado, gente, é de cair o queixo. Os números são impressionantes. Para a gente ter um ponto de partida, antes de toda essa mudança, o Pará estava lá atrás no ranking do IDEB, que é o grande termômetro da qualidade da educação no Brasil. Ocupava uma das últimas posições, 26º lugar. Agora se prepara. Em 2024, o estado deu um salto para o 6º lugar. Sexto. É um dos maiores avanços que a gente já viu na história desse índice. Uma escalada de 20 posições que mostra o impacto direto e gigantesco dessas políticas.
Esse gráfico aqui conta a história de um jeito que não deixa dúvida. E não foi só uma melhora interna, sabe? A nota do Pará não só subiu pra caramba, como passou a média nacional. Isso prova que a estratégia funcionou e funcionou em larga escala. E o sucesso não tá só nesse ranking, não. Pensa nisso. Em lugares como o município de Benevides, a taxa de evasão escolar caiu quase pela metade, 47%. Isso, na prática, significa milhares de jovens que provavelmente teriam abandonado os estudos, mas que continuaram na escola. É o futuro deles sendo transformado. O sucesso foi tão grande que essa estratégia do Pará acabou virando uma espécie de modelo, quase um manual, um roteiro que pode, com certeza, inspirar outras regiões que enfrentam desafios parecidos. E o coração desse modelo é o que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso. Funciona assim. Primeiro, você junta os dados. Depois, usa esses dados para tomar decisões mais inteligentes. Aí, você fica de olho o tempo todo para ver se está funcionando. E, por fim, o mais importante, o foco é sempre na equidade, ou seja, garantir que essa melhora chegue para todo mundo, principalmente para quem mais precisa. E o segredo para esse ciclo girar direitinho é o chamado modelo híbrido. Basicamente, ele mistura o que os números mostram com o porquê que as histórias das comunidades contam. É a matemática da estatística de mãos dadas com a empatia de ouvir as pessoas. O resultado? Políticas públicas que funcionam e, ao mesmo tempo, são humanas de verdade. Essa jornada toda do Pará é uma prova incrível do que é possível fazer. Mas ela também deixa no ar uma pergunta muito importante para o futuro. E não só para a Amazônia, viu? Para qualquer lugar que queira uma mudança de verdade. A experiência do Pará responde com um sim bem alto para essa pergunta. Mas tem uma condição, né? É preciso ter a coragem de olhar para os dados e ouvir o que eles estão dizendo sem medo, e depois ter a sabedoria de transformar essa informação em ação. A grande questão que fica para a gente pensar é como podemos pegar essa lição e levar ela ainda mais longe, garantindo que cada indicador se transforme numa oportunidade real em cada canto do país.